As novelas e a engenharia social. É a respeito disso que hoje nós gostaríamos de falar. Todo mundo suspeita, todo mundo pelo menos suspeitava, que as novelas tinham um grande impacto na nossa sociedade e, sobretudo, que as novelas moldavam a moralidade das nossas famílias. Pois bem, a suspeita já não existe mais, agora é certeza. Nós temos total, absoluta e concreta certeza de que é assim que as coisas acontecem. Nós sabemos isso através de um estudo feito por um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chama-se Alberto Chong. Você pode encontrar uma revista que foi concedida por Alberto Chong em fevereiro de 2009 a respeito destas duas pesquisas que foram dirigidas por ele. Uma pesquisa a respeito da fertilidade e outra pesquisa a respeito do divórcio. E qual é a influência que as novelas, principalmente as novelas da Globo, têm sobre o comportamento das pessoas. Por que a pesquisa foi feita especificamente a respeito da Globo? Exatamente porque a Globo ela é aquela que detém o primado hegemônico ao longo de 3 décadas no desenvolvimento de telenovelas no nosso país. É verdade que outras redes de televisão também têm novelas, porém elas têm menos tradição histórica. E no campo da tradição histórica é que nós temos o arco de tempo necessário para medir as variações sociais. Então, o Alberto Chong diz com toda clareza aquilo que é a conclusão dessas suas duas pesquisas. Essas pesquisas podem ser encontradas no nosso site, você pode fazer o download dos textos que estão lá em inglês. O título das duas pesquisas é o seguinte: em junho de 2008, ele publicou Soap Operas and Fertility, Evidence from Brazil. Novelas e fertilidade, evidências do Brasil. E uma outra em janeiro de 2009, chamada Television and Divorce, Evidence from Brazilian Novelas. Televisão e divórcio, uma evidência das novelas brasileiras. Pois bem, nesses dois estudos foi conduzida aqui uma pesquisa realmente científica. Ou seja, eles mapearam ao longo das décadas onde é que o sinal da Rede Globo chegava bem no Brasil. E fizeram então uma análise de municípios onde o sinal da Rede Globo não chegava e municípios onde se recebia bem o sinal da Rede Globo. E chegaram à conclusão de que, de fato, enquanto nos municípios em que o sinal da Globo chegava com clareza, o índice de divórcio subia e a taxa de fertilidade descia, nos outros municípios onde o sinal da Globo não chegava, as coisas continuavam na mesma. E começaram a ver que havia uma clara evidência de que isso se devia ao enredo das novelas. Por quê? Porque também o tema das várias novelas tinha uma resposta quase que imediata na população, uma oscilação percentual significativa na questão do divórcio e da fecundidade, da fertilidade. Você pode ler isso na entrevista e nestes dois textos. Gostaria somente de salientar com clareza o seguinte: Alberto Chong não é um sacerdote católico, ele é um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele e o seu banco acham isso aqui maravilhoso, ou seja, eles estão apresentando essa pesquisa e dizendo: gente, vejam só, dá certo, que bom, que legal, é isso mesmo, estamos no caminho correto, continuemos a fazer novelas que nós vamos mudar os padrões burgueses, os padrões moralistas, os padrões dessa sociedade arcaica. Ou seja, eles estão olhando e vendo, nós temos aqui um veio, um filão bastante significativo de como nós podemos fazer uma engenharia social. É isso que diz o próprio Alberto Chong na sua entrevista à revista Época, que, aliás, recordemos, pertence à própria Rede Globo. Vou ler o parágrafo inicial que está lá como chamada.
né, da entrevista. Ele diz o seguinte: qual é o verdadeiro impacto das telenovelas nos lares brasileiros? Segundo 2 estudos recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, as tramas exibidas na TV nos últimos 40 anos têm moldado as famílias em pelo menos 2 aspectos. Veja, pelo menos 2 aspectos, porque foram os aspectos que eles pesquisaram. Menos filhos e mais divórcios. Se isso não é chocante para você, para mim é. Ou seja, não é chocante que a nossa sociedade tenha menos filhos e mais divórcios, porque isso é uma triste realidade com a qual nós estamos acostumados. Mas é chocante o fato dessas pessoas se darem ao trabalho de pesquisar e ver que, de fato, fomos nós quem fizemos isso daqui. E publicarem na sua própria revista que esse negócio está dando certo. Que beleza! Estamos conseguindo mudar a sociedade brasileira pelas novelas. E não somente isso. Essas pessoas que se dizem tão democratas dizem com toda clareza que o recurso às telenovelas se dá por causa do alto índice de analfabetismo do nosso país.